Quando você pensa em samurai, você imagina um homem silencioso com uma katana, certo? Ele luta corpo a corpo. Mas se eu te dissesse que muitos samurais morreram segurando armas de fogo? Sim, os samurais usaram arma de fogo. Em algumas batalhas pareciam mais guerras modernas do que daquele estilo filme antigo. E hoje eu vou te mostrar como a imagem de samurai que a gente conhece é quase uma versão romantizada da realidade. Porque, segundo registros históricos publicados no Japão e relatos preservados de portugueses do século XVI, os samurais se apaixonaram pelas armas de fogo mais rápido do que muita gente imagina. E a parte mais louca, o Japão virou um dos países que mais produziam armas naquela época. Então fica até o final porque a pergunta desse vídeo é simples. Se os samurais usavam armas, por que Hollywood fez parecer que eles odiavam isso? E a resposta muda completamente a história deles. Mas bem, no ano de 1543, um navio chegou no Japão e junto deles vieram as primeiras armas de fogo europeias. Segundo registros preservados em documentos japoneses da época Edo e estudos publicados pela Universidade de Cambridge, os portugueses apresentaram ao Japão o arcabuz, a arma relativamente simples, mas devastadora para aquele período. E pensa no choque disso, você treina espada a sua vida inteira, aprende honra, postura, disciplina, e aí parece um cara que aperta um gatilho e bum, te mata. É o equivalente a treinar 15 anos para lutar no soco e na hora tu perder por causa de um tiro. Mas aquele mito que eles odiavam as armas é mentira. Muita gente acredita que os samurais rejeitavam as armas de fogo, mas segundo relatos publicados por historiadores como Turnbull, o Japão adotou essas armas extremamente rápido. O Oda, um dos maiores líderes militares da história japonesa, começou a usar tropas armadas com armas em larga escala. Na Batalha de Nagahiro, em 1575, registros históricos indicam que milhares de soldados armados com arcabuzes foram posicionados estrategicamente para disparos em sequência. A tática ajudou a destruir a cavalaria do clã Takeda, não sei. Ou seja, não era mais só habilidade com espada, agora era estratégia, distância e muita pólvora. Mas imagina o primeiro samurai vendo isso acontecer. Então quer dizer que agora o inimigo pode me eliminar sem nem chegar perto? Devia ter gente em 1575 dizendo: essa geração nova acabou com as distrações. Mas é que o Japão também não só começou a usar as armas, ele começou a produzir as próprias, só que em uma larga escala. Segundo estudos publicados sobre o período Sengoku, armeiros japoneses adaptaram rapidamente a tecnologia portuguesa e passaram a fabricar versões locais conhecidas como Tagneshima. Em poucas décadas, o Japão já tinha dezenas de oficinas produzindo armas. Alguns historiadores afirmam que o Japão chegou a ter mais armas de fogo do que muitos países europeus da época. E aqui vem a pergunta mais importante do vídeo: se eles usavam armas, por que a katana virou um símbolo máximo do samurai? Essa resposta é fácil, porque a espada apresentava algo maior do que eficiência. Ela apresentava respeito, honra. A espada não era só uma arma, ela era status, classe social. Segundo registros históricos, portar espadas era um privilégio associado à classe samurai. Então, mesmo usando armas, a katana continuava sendo símbolo de quem eles eram. É quase como hoje. Seu celular faz praticamente tudo, mas ainda tem gente que compra relógio caro. E às vezes o objeto deixa de ser utilidade de vida em identidade. E sobre esse mito deles não gostarem de arma, foi tudo a Hollywood que criou. Com o tempo, filmes, animes e culturas pop começaram a romantizar o samurai. E convenhamos, a espada é muito mais cinematográfica, porque ninguém vai fazer câmera lenta de um cara recarregando pólvora por mais de 40 segundos. Então a imagem do guerreiro perfeito com a katana acabou dominando o imaginário popular. Mas a realidade era muito mais complexa. Mas os samurais usaram armas? Sim, e muito. Eles adaptavam tecnologia estrangeiras, modernizaram batalhas, produziram armas em massa e ajudaram até mesmo a transformar completamente a guerra no Japão, mas mesmo assim a katana sobreviveu como símbolo, porque no fim, as armas mudaram a forma como os samurais lutavam, mas não mudaram a imagem que eles deixaram de ser para a história. E talvez seja por isso que até hoje, quando alguém fala samurai, você ainda imagina uma espada antes de imaginar uma arma. E a história tá cheia dessas coisas, verdades que parecem mentiras e mentiras que foram repetidas tantas vezes que viraram verdade. Então comenta aqui embaixo qual outro mito histórico que você quer ver no próximo vídeo. É sério, deixa o like, porque esse roteiro aqui deu mais trabalho pra fazer, porque são poucos registros na internet.